Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre como estudar a Bíblia, o estudo das Escrituras, a sua importância dentro da própria Escritura Sagrada. E a gente vai ver alguns textos que mostram essa questão dessa importância e também de como estudar a Bíblia, dada a revelação que foi colocada, proposto. Vamos começar com a seguinte pergunta: o que Cristo disse aos judeus sobre o estudo das Escrituras? Lá em João 5,39, num embate que ele teve com os líderes religiosos da época, ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Veja, esse texto aqui, Jesus necessariamente não estava afirmando que nas Escrituras você encontra a vida eterna. Era mencionado apenas que os judeus pensavam que tinham a vida eterna, dado o estudo que eles faziam. Só que, se você ler a narrativa como um todo dos evangelhos, aí tem que ler os 4, né? Você vai perceber que, embora os fariseus, os líderes, tivessem bastante conhecimento das escrituras da época, eles não conseguiam enxergar Cristo nelas, porque eles estavam demasiado presos na visão mundana acerca do Messias, ou seja, o Messias como um líder político, ou alguém que supostamente surgiria no seio do povo com o propósito de tentar libertar Israel do domínio romano. Então, se olhava muito pelo aspecto exterior e ainda tinha o preconceito pela questão geográfica, que afinal nada poderia vir de bom de Nazaré ou mesmo da Galileia. Então, havia uma série de empecilhos que, mesmo eles estudando, sabendo de cor as profecias acerca do Messias, eles não conseguiram ver. E aqui é um alerta, de acordo com esse texto aqui, exatamente porque, embora as profecias testifiquem dele, a Bíblia testifique de Jesus, nós, sem o Espírito, poderemos, inclusive, negar alguma coisa de fato espiritual que esteja escrito nelas e que vão contra, muitas vezes, a nossa visão pré-concebida acerca das coisas que ocorrem no mundo. Então, daí a importância de examinar as Escrituras de uma forma aberta e não com preconceitos ou pressuposições que muitas vezes são surgidas em nós e que são projetadas por sobre o texto. Então, dentro dessa questão aqui de João 5,39, devemos procurar enxergar Cristo nas Escrituras, porque de fato Ele é que é revelado nelas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Entende? Desde o cordeirinho que era sacrificado no santuário, no Antigo Israel, que simbolizava Cristo, até o cumprimento dele mesmo, vindo e morrendo na cruz do Calvário para libertar os seres humanos da escravidão do pecado, e não do domínio romano. Então, tem todas as questões por trás desse texto. Na Bíblia, se encontram também outros tipos de pessoas que acabaram recebendo informações dadas ao estudo do Antigo Testamento na época. No caso, em Atos dos Apóstolos, vai estar mencionando ali os Tessalonicenses e também aqueles que eram de Bereia. E aí, de acordo com Atos capítulo 17, verso 11, ali durante o contexto da pregação de Paulo, vários argumentos eram dados a eles e uns eram mais nobres do que outros. No caso, se pergunta o seguinte: pelo que os bereanos eram elogiados? Então, de dois tipos de público, vamos colocar assim, que receberam a palavra de Deus, um foi mais elogiado que o outro. Os bereanos foram bem mais elogiados do que os tessalonicenses. Agora por quê? Lá em Atos 17:11 diz o seguinte: estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas escrituras se as coisas, se essas coisas eram assim. Então, simplesmente eles não pegavam uma pregação pronta ou alguns tipos de argumentos prontos acerca de uma determinada verdade. A ideia era ver de acordo com o que estava escrito de fato, pegando o texto do jeito que ele é, e não através das elucubrações teológicas ou a visão teológica que era colocada, mas por ela mesma, simplesmente. A questão era a verificação do texto do jeito que ele é. Se, de fato, o que estava sendo passado em termos de informação era uma verdade segundo o que estava escrito. Essa prontidão da mente deles de examinar diariamente nas escrituras se as coisas eram assim. Então não era um estudo esporádico. Não se ouvia uma mensagem simplesmente no sentido de receber aquilo e obter bênçãos, ou uma visão mais egoísta, mas simplesmente pegar e comparar texto com texto para ver se a coisa é de fato assim. A pregação da pessoa também é desse jeito.
Então, os bereanos eram mais nobres porque receberam a palavra com a prontidão, né, de espírito e procuravam nas escrituras diariamente, estudando para ver se as coisas eram desse jeito mesmo, do jeito que estava sendo pregado. Veja, se a palavra de Deus ela fosse estudada como devia ser, no caso, os homens deveriam ter então uma amplitude de espírito, nobreza de caráter e também uma estabilidade de propósito que raramente são vistas nesses tempos. Mas há pouco benefício quando há um estudo da Bíblia num sentido mais apressado, entende? Eu já vi um cara uma vez que leu a Bíblia 150 vezes, mas quando você ia examinar de fato as crenças dele, não batiam com a forma que a Bíblia apresentava a coisa. Então, como é que um indivíduo lê a Bíblia 150 vezes e crê numa coisa que inclusive a Bíblia condena? Então, muitos leem os textos, mas não examinam a relação entre as próprias palavras da Bíblia do jeito que ela é, e por isso acabam crendo muitas vezes em coisas que a Bíblia não defende, devido a essa questão dessa leitura apressada das Escrituras, né? Então alguém pode ler toda a Bíblia e ainda não conseguir ver a beleza ou compreender o seu significado profundo, e o significado oculto também, entende? Então, uma passagem que é estudada até o seu significado ser claro, né, para a mente em relação ao plano da salvação, a gente vê isso de forma bem sucinta. Então, é de mais valor uma leitura cuidadosa, meticulosa acerca dos termos, né, que compõem um determinado texto bíblico, do que muitos capítulos lidos sem um foco, sem um propósito definido de vista. Então, é bem mais válido você ler um texto e meditar nele o dia inteiro, procurando extrair o significado, né, que o autor pretendia, que o espírito que inspirou o autor a escrever, né, pretendia com aquele texto, do que ler várias vezes, né, a Bíblia de uma forma apressada e sem um foco definido. Então, muitas vezes as pessoas que seguem nesse caminho da pressa, elas não possuem uma instrução muito positiva na Bíblia. Inclusive, o próprio estudo da Bíblia pode fortalecer a descrença, porque se a pessoa já vier com esse pensamento, ela pode encontrar de fato razões, porque Deus não vai eliminar as dúvidas, razões para estar crendo de uma forma diferente do que está escrito, ou tentando achar argumentos que não comprovem, né, a veracidade histórica da Bíblia, ou a sua origem divina inspirada. Então tem todas essas questões. É necessário então ser como os bereanos, ser nobres, ter uma prontidão da mente e examinar as escrituras diariamente. É examinar, não é ler. E a partir disso, né, vendo texto com texto de uma forma meticulosa, cada palavra exatamente da forma que é, simplesmente chegar a um entendimento. Obviamente tudo guiado pelo Espírito que inspirou os profetas a escreverem, né, vendo a Bíblia e estudando sempre com bastante oração, porque é justamente esse contato com Deus que traz o Espírito correto pelo qual se estuda a Bíblia e se chega não só ao entendimento, como a bênção espiritual a partir das coisas que são estudadas. Vamos olhar aqui uma outra questão também, porque a comparação, né, é indicada em algumas porções da Bíblia, e algumas porções da Bíblia são mais difíceis do que outras. A gente encontra textos que são bem simples, mas existem textos que são bem mais complexos, então demoram às vezes algum certo tempo para chegar a um certo entendimento daquilo. Lá em Hebreus 5, verso 12, Paulo diz o seguinte: porque quando já devieis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Quer dizer, existem doutrinas, existem textos que são bem simples, que se a pessoa não for bem fundamentada neles, entendendo aquilo que é simples, geralmente as pessoas pulam essa parte, né? Porque elas querem os segredos de Deus, mistérios da profecia do Apocalipse, por exemplo, do livro de Daniel, mas a questão básica, né, que nem a gente tá fazendo aqui nessa breve série, tipo, de começar lá do início, o leitinho espiritual, entendeu? Crescendo, desenvolvendo, requer às vezes muita humildade, entende? E aí, essa humildade muitas vezes falta. Então a pessoa, ela quer entender um conceito complexo, em textos complexos, mas sem ter a visão correta a partir do fundamento da questão básica que envolve a compreensão de um determinado texto. Então, muitos mestres, eles precisavam tornar a serem ensinados os princípios básicos dos oráculos de Deus. Ou seja, precisar de leite espiritual. Exatamente porque eram bebês, não estavam maduros na fé e nem poderiam receber coisas mais fortes. Lembra o que o próprio Jesus disse? Tenho muitas coisas para vos falar, mas vós não podeis suportar agora.
E tem também essa ideia de revelação total. Quer dizer, Deus deu tudo, todo o conhecimento, mas infelizmente a capacidade humana para receber, aprender, e se você for além, praticar, muitas vezes é muito reduzida, muito limitada. Então mesmo Deus mostrando por A mais B que X é de uma determinada forma, a pessoa vendo, ouvindo, lendo, ela pode chegar a outro resultado, porque tudo dependia de uma compreensão de algo mais básico, que foi negligenciado. Comparar até com o estudo de matemática, porque você não consegue avançar em alguns determinados temas se você não conseguir ter uma visão clara dos princípios elementares da matemática. Então, se você tentar fazer uma operação de segundo grau, por exemplo, e não souber dividir, não souber somar, não souber a relação de sinais, você não consegue. Você vai errar e errar feio, entendeu? Então, certos temas precisam sim de uma fundamentação, só que isso aí as pessoas muitas vezes não querem fazer, porque é necessário tempo, né? E por ser um princípio muito básico, então a questão da humildade muitas vezes fica de lado. Não, vamos aprender aqui com quem não sabe nada e ouvir o que Deus tem a falar. Só que geralmente o que acontece, elas virem já com as ideias pré-concebidas, né, e projetam isso em cima do texto. Mesma coisa que os rabinos fariseus fizeram, ao invés de ouvir os ensinos de Cristo comparado à Escritura, eles simplesmente já tinham uma visão formulada de quem que era o Messias, da sua obra, de possivelmente onde ele iria nascer, e rejeitaram o Cristo mesmo, ele vindo e fazendo tudo em nome do Pai, como ele havia mencionado. De que maneira essa comparação é bem mais explicada, né? Então a gente viu que existem textos mais complexos do que outros, e é necessário uma fundamentação dos princípios elementares da própria Bíblia, né, para depois chegar a um conteúdo um pouco mais complexo. Então essa comparação ela é bem mais explicada e tem um texto que mostra isso. Hebreus 5, versículo 13 e 14, Paulo diz assim: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também àqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Então a gente vê essa questão do exercício, né, também. Então não basta apenas ler, meditar, né? A questão do exercício, de pôr as faculdades da razão em uso, né? Ou seja, essa questão do discernimento dentro do estudo das Escrituras. Quais escritos são especificamente mencionados como contendo algumas coisas difíceis de entender? Na Bíblia, principalmente os escritos de Paulo, eles contêm um conteúdo bem mais denso e, embora seja razoavelmente curto, são reflexões muito profundas, que são muito fáceis, inclusive, de distorcer. Lá em 2 Pedro 3, versículo 15 e 16, a Bíblia diz o seguinte: e considere que a longanimidade do nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escreveu. Como em todas as suas cartas, fala sobre essas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também deturpam, né, as outras escrituras para sua própria destruição. Então já naquele tempo havia pessoas que pegavam os escritos de Paulo já e tiravam suas interpretações, dadas as questões que eram levantadas, né, questões sobre salvação e outras coisas mais, porém que eram bem mais fáceis de serem distorcidas. Então existe essa diferença de partes mais fáceis, partes mais difíceis da escritura. Vale a pena, de fato, observar isso, né, para que nós não venhamos a errar. Quem sozinho compreende as coisas de Deus? Ninguém, né? Então o que acontece? A Bíblia ela foi dada por um processo de inspiração. Quem sozinho compreende as coisas de Deus? Ninguém, né? Porque a própria Bíblia, em 1 Coríntios 2, versículo 11, ela diz o seguinte: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja, a Bíblia foi dada por um processo de inspiração. Deus inspirou os profetas a escreverem a sua palavra. Obviamente, como o mesmo Espírito atuou em todos, é óbvio que o próprio Espírito precisa, de certa forma, iluminar a mente de quem estuda. Porque se um outro Espírito for posto, totalmente as interpretações vão distar muito daquilo que foi de fato dado. A própria mentalidade dos homens, ela não consegue captar as coisas de Deus. Por isso é necessário estudar a Bíblia com bastante oração. Ou seja, o Espírito que conhece as coisas de Deus,
ele que revela. Assim como o espírito do homem, que conhece as coisas do homem, poderia revelar as coisas do homem. É bem básico isso. E aí, em 1 Coríntios 2, versículo 10, Paulo explica quão minuciosamente o espírito investiga o oculto, os tesouros da verdade. Aí fala, mas Deus nos revelou pelo seu espírito. Porque o espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Então a Bíblia revela a divindade. A Bíblia revela o plano da salvação e uma série de outros temas. Mas isso só é revelado mediante o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus é que atua nesse sentido. Jesus havia mencionado que depois da sua morte, ressurreição e ascensão, ele enviaria um outro Consolador que é senão ele mesmo. Ele fala, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o estudante da Bíblia ele vai receber uma unção específica nesse sentido, de ter a lembrança das coisas que ele tem ouvido de Cristo, ele tem visto ou estudado. Então é necessário entender, o propósito pelo qual esse outro Consolador viria, ou seja, viria para ensinar todas as coisas e gravar a palavra de Cristo na mentalidade dos crentes. Por que o homem natural ele não pode receber as coisas do Espírito? Veja, tem muita gente que estuda a Bíblia e geralmente é aconselhado por outros de que vão ficar doido da cabeça. Isso aconteceu muito no passado, principalmente no tocante ao estudo de Apocalipse, o livro de Daniel, que fala das bestas, dos animais. E aí, muitas pessoas ficavam com medo, não iam estudar, acreditavam que alguns até que é pecado ir à praia, porque a besta vai sair. Mas só que o livro do Apocalipse é a revelação de Cristo. Então, muita gente nesse espírito, no homem natural, não consegue aprender as coisas de Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios 2, verso 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Veja só, a lei é espiritual, você não consegue guardar a lei nas suas próprias forças. Da mesma forma, a palavra de Deus também é espiritual. E em si mesmo, não podemos aprender as coisas de Deus, senão pelo Espírito dele, como eu havia lido aqui anteriormente. Quer dizer, quem revelou as coisas de Deus não é o Espírito de Deus. Então se vê claramente a necessidade, a humildade que o ser humano tem que ter antes de se aproximar de algum texto para poder analisar. Ou seja, com essa mentalidade de ser apenas um estudante, uma pessoa humilde que não sabe absolutamente nada e que depende de Deus, depende de Cristo, do Espírito de Cristo, para poder chegar a um entendimento. Então o homem natural não consegue aprender essas coisas, porque se discernem espiritualmente. Por qual iluminação espiritual cada um deve orar? No caso, o salmista chegou a essa conclusão de que ele não poderia enxergar as maravilhas da lei de Deus. E aí, ele pede para Deus o seguinte, Salmo 119, 18. Abre tu os meus olhos para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas da tua lei. Quer dizer, os olhos naturalmente já estavam vendados. Não poderiam aprender aquilo que Deus havia mostrado através da lei. Era necessário então que o profeta pedisse que Deus mesmo abrisse os olhos dele, para que ele conseguisse enxergar o qual era importante a questão da lei, a observância da lei, o estudo da lei, a meditação. Então sem Deus, literalmente aquele texto, sem mim nada podeis fazer, até mesmo o estudo da Bíblia. Então muita gente que chega com essa mentalidade mais de querer impor coisas nas escrituras ao invés de aprender como uma pessoa humilde aquilo que Deus quer revelar, então ela acaba tendo de fato muitos problemas, porque os olhos não vão ser abertos, e aí ela não vai encontrar as coisas maravilhosas que Deus tem para trazer, porque ela vai encontrar muitas vezes sugestões que o próprio inimigo de Deus coloca. Não interpreta desse jeito, não é segundo o meu pensamento, é desse jeito. Então, e aí vão criando doutrinas, criando igrejas por aí. Por isso a necessidade de depender de Cristo, de Deus. Por qual dom espiritual o apóstolo orou? Olha lá, Efésios capítulo 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Então esse espírito de sabedoria e de revelação é o que nós precisamos. É o que tanto o salmista orou, quanto o próprio Paulo em Efésios, ele pede para que o Pai
desse espírito de sabedoria e de entendimento na plena revelação dele. Porque se sabe que nós naturalmente, né, o homem natural não recebe as coisas do espírito, porque se discerne espiritualmente. Então a pessoa natural vai enxergar tudo como uma loucura. Né? Uma vez me perguntaram, a Bíblia só repete. Então tem histórias que são repetidas e tal, e a pessoa não consegue enxergar beleza naquilo, coerência naquilo, porque ela está com a mente carnal. Ela está com a mente embotada, muitas vezes os sentidos, dadas as limitações naturais do ser humano. Agora, uma vez que ela pede sabedoria diretamente de Deus, no sentido de entender, e com humildade ler os textos de uma forma meticulosa, da forma que a Bíblia ensina, né? Um pouco aqui, um pouco ali, né? De acordo com Isaías 28, verso 10, aí talvez seja possível um entendimento. Porque ela não está interpretando ou lendo por ela mesma, mas é Cristo, né, por meio do Espírito, que está guiando aquele estudo, entende? Então é muito interessante isso. Olha só o que é dito em Provérbios capítulo 2, versículo 3 a 5. E se clamares por conhecimento, e elevares a tua voz por entendimento, se buscares como prata e o procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nesse texto fica bem clara a questão do esforço. Quer dizer, em que condições é uma compreensão do divino, né, as coisas prometidas. E quais condições? Aí fala elevar a voz por entendimento. Quer dizer, você tem que orar pedindo a Deus que lhe dê o entendimento. E fala ainda de buscar como prata e procurar os tesouros como ouro escondido. Quer dizer, não é simplesmente um estudo superficial, uma coisa profunda que vai analisar palavra por palavra de uma forma meticulosa, bem específica, e sempre com um foco definido. Aqui, prata e ouro, tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Depois desses passos terem sido seguidos, aí que se chega ao conhecimento de Deus. Que outra grande bênção Cristo conferiu aos seus discípulos depois da ressurreição? Naquele caminho de Emaús, que Jesus estava caminhando ali com os discípulos e procurando mostrar ele revelado nas Escrituras, né, para que eles entendessem que o Cristo precisava padecer de tudo aquilo, como se cumpriu de fato a Escritura. Aí fala aqui Lucas 24, verso 45, ó, então ele abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Veja, mesmo Cristo explicando por A mais B que ele era o Messias, que ele haveria de padecer o que padeceu, ainda assim os discípulos estavam com a mente muito fechada. E mesmo depois dele ter mostrado tudo isso dos profetas, da lei, né, dos salmos, a respeito dele mesmo, ainda assim não estava aberto o entendimento. Mas aí diz o texto que ele abriu o entendimento deles, para que pudessem compreender as Escrituras. E nós precisamos da mesma abertura, como eu já havia mencionado, né, a questão de abrir a mente para a influência do Espírito de Deus, que é o único capaz de nos fazer compreender as Escrituras. Ali o próprio Cristo abriu o entendimento deles para que eles pudessem compreender. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Que seres de ordem superior ao homem desejam estudar as verdades reveladas no Evangelho de Cristo. Olha só o que Pedro fala. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, e a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Então quem que gostaria de estudar tudo aquilo que nós temos à disposição? Os próprios anjos de Deus. O que é prometido àquele que deseja fazer a vontade de Deus? Veja, João 7,17. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Ou seja, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele deve conhecer as Escrituras, conhecer o que ela ensina. E aí vai conseguir fazer uma distinção entre o que é de Deus e o que não é, entende? Ou seja, se alguém quiser fazer a sua vontade, saberá da doutrina, se ela é de Deus, ou se, no caso, Cristo falava de si mesmo. Jesus respondendo disse: vós errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, mesmo dentro dos estudos rabínicos ali, a teologia da época, né, os doutores em divindade, os doutores em Messias, e eles erravam, porque não conheciam as Escrituras. Qual que era o espírito que os levava a estudar? Não se sabe. Mas de fato não era o Espírito de Deus, porque senão teriam reconhecido o Messias
como alguns deles reconheceram, né, mas temeram para virtude de não se revelarem. Então é muito importante ver essa questão, né, de que aqueles que mesmo estudam, né, eles podem não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que as Escrituras podem fazer por aqueles que creem? Lá em 2 Timóteo 3, versículo 15 diz: E que desde criança sabes as santas Escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, as Escrituras, elas fornecem àqueles que creem o conhecimento para fazer sábio para a salvação e para ter fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando questionado pelo jovem rico sobre as condições da vida eterna, para o que Jesus dirigiu a atenção dele? No caso, Lucas 10, versículo 26, né? E ele lhe disse: o que está escrito na lei, como lês? Quer dizer, ao que Jesus fez referência aqui para o conhecimento da vida eterna? A própria Escritura Sagrada. A quem Jesus declarou abençoado, mas ele disse, né? Lucas 21, versículo 28, mas ele disse: antes, abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quer dizer, depois do estudo bíblico, o entendimento, né, de chegar a uma determinada compreensão acerca do que está escrito, o essencial é guardar, praticar. O próprio apóstolo Tiago dizia: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, a própria pessoa se enganando. Mas as pessoas que são abençoadas, elas ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem simples isso. O que Cristo disse a respeito do livro de Daniel? Olha só que coisa interessante. Lá em Mateus 24:15, Jesus fazendo uma profecia de dupla aplicação, né, que se referia tanto aos dias dos discípulos quanto à segunda vinda dele. Então ele pega e utiliza como sinal para a fuga dos cristãos de Jerusalém a ideia da abominação da desolação, que é uma ideia que vem lá do profeta Daniel. E ele coloca isso como um sinal de fuga para os cristãos. Ele fala assim, ó: quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posto no santo lugar, quem lê, entenda. Em algumas outras versões vai estar: quem lê, atenda. Quer dizer, puxando a referência. Então, se você não lê as profecias, ou se a gente não buscar isso, obviamente que vai ser muito difícil compreender os fatos proféticos narrados em outras porções das Escrituras, porque era necessário um conhecimento prévio acerca disso. Então, muitos que leram o profeta Daniel sabiam desse sinal da abominação da desolação e por isso se prepararam e conseguiram escapar de Jerusalém quando esta foi cercada pelos exércitos romanos, né, de Céstio. Aquele lá foi o sinal. Foi no ano 67 que o Céstio veio e cercou a primeira vez. E aí, depois, do nada, abandonou o cerco porque era necessário que houvesse um certo apoio militar, dado o novo imperador romano, né, surgindo. E aí Céstio abandona o cerco. Nesse período aí de uns 3 anos e pouco, né, de 67 até 70 depois de Cristo, os cristãos tiveram tempo de sair fora da cidade de Jerusalém. Tiraram deles da reta, foram para a região de Pela a Pérea. Né? E os que não entenderam a profecia, os que não conseguiram reconhecer o sinal da abominação, né, da desolação, que eram nada mais nada menos que os standards romanos aparecendo e cercando a cidade, no lugar santo, né, que a terra santa era Jerusalém. Aqueles que não conseguiram enxergar isso ficaram na cidade. E aí, numa ocasião de Páscoa, né, muita gente reunida, mais aí de 1 milhão de pessoas dentro de uma cidade bem pequena, que era Jerusalém. Aí, no ano 70, Tito chega e acaba com a festinha deles e mata todo mundo. E os cristãos saíram fora. Exatamente na janelinha de tempo que a profecia apontava. E nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém no ano 70. Mas os que ficaram na cidade, uma boa parte morreram e outros foram levados cativos. Então você vê a importância do estudo da profecia. Quer dizer, quem tinha a compreensão profética de Daniel acerca da abominação da desolação conseguiu escapar da destruição da cidade. E da mesma forma, como a profecia lá de Mateus 24 era de dupla aplicação, hoje em dia há um sinal também para aqueles que desejam aí salvar as suas vidas. E esse sinal já foi dado já, só que a questão, né, do tempo, o primeiro cerco já foi, agora o segundo.
vai vir mais à frente na forma de um decreto, uma imposição que vai ser dada ao povo de Deus no tocante a essa questão da guarda da lei ou não. Eu vou entrar mais em detalhes, talvez em vídeo mais pra frente. Mas o essencial aqui é perceber que é necessário um conhecimento prévio, né? Que eu falei daquele exemplo da matemática. Então, se você não conhecer o que é a abominação da desolação lá em Daniel, não tem como interpretar isso daqui que Cristo disse e achar que vai ser salvo. Então, aqueles que compreenderam, que entenderam, tiraram deles da reta já no ano 67. Saíram da cidade. Saíram de Jerusalém, foram para outras cidades aí. E aqueles que não conheciam, que não atenderam o sinal, que não leram o profeta Daniel, aí ficaram na cidade e morreram, entendeu? Então é simples assim. Que outro livro da Bíblia é especialmente elogiado para o nosso estudo? A Bíblia tem uma bênção especial sobre o estudo da revelação, ou seja, o estudo dos livros proféticos. Olha só o que fala acerca do livro do Apocalipse. Abençoado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então uma bênção especial, uma bem-aventurança é dada, oferecida àqueles que leem a profecia, que ouvem e que guardam, principalmente uma parte prática, as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. A pessoa não vai ser pega de surpresa por eventos que ocorrem no mundo e que poderão destabilizar a salvação dela. Muito pelo contrário, ela vai ver na profecia as evidências e vai crer mais ainda na palavra de Deus e vai conseguir escapar dos percalços dados à questão do grande conflito entre o bem e o mal, né? Principalmente nesse tempo que vivemos. Então é muito importante entender isso, ter uma bênção especial para o estudo da profecia. Então nesse estudo básico aqui a gente viu um pouco sobre o que a Bíblia fala acerca do seu estudo, a importância de procurar ler cada passagem do jeito que ela sempre avaliando o contexto, né, de cada declaração, sempre buscando como prata e ouro, tendo essa parte do esforço, mas obviamente tudo na dependência de Cristo e de Deus. Eles são os únicos capazes de nos tornar aptos a discernir as coisas espiritualmente. E não a recebamos como um homem natural, que não vai nem entender e vai achar que é loucura.